Olá, e hoje estamos aqui para mais uma psicografia. A gente vai conhecer o relato do espírito do Túlio Andrade, intitulado Deus não une caminhos por acaso. Esse relato que o Túlio Andrade traz pra gente, ele vem recheado de ensinamentos do mundo espiritual para que a gente possa se atentar aqui na Terra para não repetir os mesmos erros que ele. E uma questão aqui que ele deixa que é bem intrigante, que a gente vai ter a resposta, é por que a gente vê em algumas crianças, em determinadas crianças, sim, em tenra idade, maldade, aquela criança, aquele anjinho que a gente vê praticando atos de maldade mesmo. Por que isso acontece? Como pode um ser tão puro praticar atos, podemos dizer, de adultos? Vamos conhecer o relato do Túlio Andrade? Que a gente vai ter várias respostas para vários conflitos. Eu, na infância, era uma criança difícil, exigia muito dos meus pais. E quando eu estava com 6 anos, conseguia ser maldoso. Só para não deixar meu pai se aproximar da mamãe, eu inventava que estava com medo de dormir sozinho e ia dormir na cama deles. Como ficava apertado, papai ia dormir no meu quarto. Era assim que eu tinha o domínio da minha mãe. Eles tiveram muita paciência comigo, até que aos 12 anos resolvi dormir no meu quarto, como se eu tivesse me cansado de perturbá-los. Eles estavam exaustos. Eu dava trabalho e mesmo assim não reclamavam. Eu tinha algo dentro de mim que me levava a importunar as pessoas. Encantei-me por uma menina no colégio e não lhe dava paz. Enviava bilhetes todos os dias, até ela aceitar conversar comigo. Ela veio, usava uma camisa branca e uma saia xadrez. Olhou-me séria e perguntou: "O que você tem? Sabia que você é muito bonita? Você não tem nada para fazer?" Eu perguntei: "Como assim? Você me enviou 30 bilhetes." "Sim, é porque eu queria que você viesse conversar comigo. Primeiro, eu não gosto do seu comportamento. Você gosta de importunar, principalmente os professores. E é encrenqueiro. Se você é assim na escola, imagina na sua casa. E tem mais. Você tratou mal a minha colega Elisa." Eu respondi: "Claro, ela é feia. E você acha que é bonito?" Ela virou as costas para mim. Eu, que me achava o conquistador, fiquei murcho como um maracujá. Fui para casa, lavei as mãos e me sentei para almoçar em silêncio. Minha mãe estranhou. Eu costumava chegar, jogar a bolsa da escola no chão, tirar o tênis e deixá-lo em qualquer lugar, além de reclamar da comida. Almocei e tirei o prato da mesa. Mamãe me olhava e eu lhe disse: "Vou para o meu quarto estudar." Ouvi quando ela ligou para o papai, preocupada, e lhe disse: "Algo de errado está acontecendo com o nosso filho." Entrei no quarto e pensei: nunca ninguém falou as verdades na minha cara. Será que eu sou tudo isso mesmo? Folgado, inconveniente e desagradável? Mas eu sou tão bonito, as meninas da escola suspiram por mim. No outro dia, na escola, os meninos vieram, como sempre faziam, e disseram: "Túlio, vamos importunar o professor? Hoje eu não quero saber de aula dele." Na hora eu falei:
Vamos aí. No caminho, eu vi Camila. Os colegas me chamaram. Vamos aí, Túlio. A minha fama na escola não era boa. Se não fosse uma escola particular e cara, talvez eu não estivesse mais ali. Eu era insuportável com os professores. Travei quando eu vi Camila e falei para os meninos: não vou mais, vão vocês. Lucas falou: o que houve? Vai dar um de santinho? Isso você não é. Eu não fui. Acho que estava gostando de Camila. Ela era correta demais para mim. E se eu continuasse fazendo tudo errado, não teria chance com ela. Quando meus amigos da escola ficaram sabendo disso, foram investigar a vida da Camila e descobriram que ela era filha da mulher que trabalhava na cantina e estudava por meio de uma bolsa de estudos. Eles a hostilizaram, dizendo que ela era pobre e que não deveria estar ali. Eu ouvi aqueles absurdos quando um colega falou para mim: Túlio, é a sua vez. Fala o que você acha dessa pobretona ridícula. Pensei: será que eu a defendo? Mas são meus amigos. Alguma coisa aconteceu comigo. Acho que um milagre. E eu reagi. Chega! Ninguém mais vai importuná-la. Saiam daqui. Camila chorava e tremia de nervoso. Eu lhe perguntei: quer que eu te acompanhe até a sua casa? Nesse momento, minha mãe parou o carro em frente à escola para me buscar. Apesar de eu já ter 16 anos, ela me levava e me buscava. Eu precisava decidir o que fazer. Não queria deixá-la ir sozinha para casa e ser importunada pelos meus colegas. Ela poderia sofrer uma violência. Perguntei à minha mãe: mãe, a Camila pode pegar uma carona com a gente? Mamãe estranhou, pois eu costumava hostilizar as meninas. Ela respondeu: claro, filho. Entre, mocinha. Onde você mora? Ela explicou o caminho e quando chegamos em frente a uma casa simples, com a tinta das paredes descascadas, mamãe ficou pálida. Camila perguntou: a senhora quer entrar? Não, querida, muito obrigada. Mamãe dirigia de volta para casa em silêncio e trêmula. Chegando em casa, ela perguntou: o que você quer com essa moça? Estou gostando dela. Ela não serve para você. Por que não, mãe? Só porque ela é pobre? Mamãe respondeu: meu filho, você não sabe nada da vida. É muito novo. Melhor se afastar dessa moça. O que ela pode te oferecer? Nada. Fiquei chateado e fui para o meu quarto. Comecei a estudar e adormeci. Sonhei que vi Camila do outro lado de um rio e não conseguia chegar até ela. A água do rio era suja. Eu queria ir até ela, mas a força da correnteza era muito forte. Eu corri ao redor daquele rio, tentando encontrar um jeito de atravessar, e via a minha mãe com duas crianças no colo. Uma delas, ela jogava no rio. Acordei assustado. Que sonho horrível! O que será que significava? Camila não apareceu mais na escola. Fui me informar e disseram que ela não tinha mais direito à bolsa e que a mãe dela havia sido demitida da cantina. Pensei: eu sei onde ela mora, vou procurá-la. Mas ela não morava mais naquela casa. Os sonhos me perturbavam e se repetiam. Eu não era mais o mesmo. Nem com os meus amigos eu saía mais. Onde será que Camila estava? Minha mãe não tocava no assunto e eu
procurava respostas para os meus sonhos. Por que eu fui separado de Camila? Voltei muitas vezes ao local onde ela morava e ficava horas olhando para a casa velha. Um mendigo passou pedindo esmola. Eu lhe dei alguns trocados. Ele agradeceu e falou: todo esse mistério será desvendado. E saiu andando, descalço e sujo. Senti algo estranho, fui atrás dele e perguntei: de que mistério você fala? Você não me conhece. Quem não se conhece é você. E foi embora. O tempo passou e os sonhos continuaram, sempre do mesmo jeito. Resolvi procurar uma vidente. Estava ansioso pelo que ela iria me dizer. Contei-lhe sobre o sonho e ela falou: não é um sonho, é a realidade do que você viveu em outra vida. Quando você dorme, o seu espírito se desliga parcialmente do corpo físico. Perguntei: mas o que isso tem a ver com a Camila? Eu vejo um rio de água suja que nos separa e a minha mãe joga um bebê naquele rio. A vidente respondeu: você é um rapaz de temperamento difícil desde a infância. Isso você traz da vida anterior. Um homem sem compaixão. Você era casado com Camila, mas tinha outras mulheres. Encontrou uma mulher rica que exigiu que você deixasse Camila, que na vida passada se chamava Lúcia. Essa mulher rica e apaixonada por você era cruel e descobriu onde ela morava. A água suja que você vê nos sonhos representa a vida promíscua que você levava. Perguntei: mas o que a minha mãe estava fazendo no meu sonho? Ela respondeu: essa mulher rica da sua vida passada, nesta vida, é a sua mãe. Na vida passada, ela deu fim à vida da sua esposa e do seu filho. Ela continua agindo de forma cruel e separou novamente você de Camila. Com o poder do dinheiro, ela pagou para demitir a mãe dela, fazendo com que Camila perdesse a bolsa de estudos. Mas sua mãe e Camila ainda vão se encontrar. O ajuste dos erros do passado ainda nem começou. Continue a procurá-la? Perguntei: onde vou procurá-la? Volte ao mesmo lugar onde ela morava e espere. Fui até lá e fiquei olhando para a casa. De repente, a porta se abriu e saiu uma mulher. Perguntei: a senhora mora aqui? Siga por esta rua. Você sairá em uma rodovia. A rua à direita, a 10 quilômetros, entre em uma estrada de chão e chegará até Camila. Antes que eu pudesse agradecer, a mulher sumiu. Entrei no carro e segui rapidamente até o local. Vi Camila regando flores em um sítio. Chamei-a. Ela me olhou e perguntou: o que faz aqui? O que quer? Como me achou? Ninguém sabia que eu estava aqui. Perguntei a uma senhora que estava morando na sua casa. A casa foi demolida. Estava velha. Não há nada ali. Respondi: mas eu vi a casa. Eu vi o mendigo. Você vive experiências fora do corpo físico, Túlio. Você é médium. Sou o quê? Vamos entrar. Está calor. Quer uma limonada? Colhi esses limões agora. Sentei-me, tomei a limonada e ela disse: nesses anos em que não nos vimos, minha mãe faleceu. Nós trabalhávamos neste sítio. Agora sem ela, eu preciso ir embora. Embora para onde? Eu posso te ajudar. Eu tenho dinheiro. O que eu preciso fazer para você me aceitar?
Camila respondeu: eu já te aceitei desde a primeira vez que te vi. Penso que a sua mãe não se alegrou em me ver. É perigoso ficar sozinha neste sítio. Venha comigo, por favor. Sinto que não devo sair daqui agora. Perguntei: quem são aquelas pessoas que estão chegando aqui? Você foi guiado até aqui para cumprir a sua missão. Que missão? Você vê e fala com o espírito sem perceber. Esses irmãos vieram em busca de respostas. Pergunte o que eles precisam. Eu? Sim? Você? Eu não os vejo, apenas os sinto por perto. Mas eu não sou religioso. Não precisa ser. Sua fé e a sua oração sincera é que são importantes. Com o tempo, comprei o sítio e me casei com Camila. Com o desencarne do meu pai, minha mãe adoeceu e pela idade veio morar conosco. Eu sentia que aquele momento em que Camila empurrava a cadeira de rodas da minha mãe representava os ajustes dos erros do passado. Minha mediunidade era tão intensa que eu convivia com os espíritos como se fossem encarnados. Recebia a visita de irmãos de luz e pedia ajuda para encaminhar os desencarnados. Entendi que quando viemos com uma missão, tudo contribui para esse caminho. Perguntei ao mentor: por que eu tenho mediunidade? Todos têm um dom, com níveis de intensidade conforme a necessidade de evolução de cada um. O seu é mais difícil, exige muito amor, compaixão, pois você vê e ouve. Precisa ter equilíbrio, muita fé e disciplina. Essa foi a forma que você escolheu para evoluir. Trabalhei muito e assim se passaram meus anos na Terra. Camila foi a minha força nos dias mais difíceis e cansativos. Conseguimos terminar bem e voltamos para a vida espiritual. Nenhum encontro é por acaso. Tudo tem um porquê. Sou grato pela oportunidade de relatar a minha trajetória enquanto encarnado. Então ele deixa bem claro aqui o papel da Camila na vida dele. Talvez se eles não tivessem insistido na relação, ele poderia seguir um outro caminho, muito provavelmente um caminho errado. Então, que fique muito claro a questão das pessoas que convivem com a gente, principalmente da nossa família, do nosso núcleo familiar. Ninguém está errado, ninguém está em endereço errado, muito pelo contrário. Por isso que o mentor dele fala que ele vem, por ele ter cometido tantos erros na vida passada, ele vem com essa missão difícil. Ele tem que ter muita fé, muita compaixão, muito amor, para poder reparar tudo o que ele fez. E aí a questão das más tendências que a gente traz das vidas passadas, que elas vão sendo, ao longo das encarnações, eliminadas. Então ele veio com essa tendência de arrogância, de maldade, e é importante a gente entender tudo que a gente tem de bom hoje, aqui, agora na Terra, dentro do nosso espírito, no nosso espírito, tudo que a gente tem de bom e de ruim vai caminhar com a gente pelas encarnações. O corpo morre, os sentimentos não. Então ele trouxe essas crianças, como a gente falou no início, que a gente percebe que tem aquele viés de maldade, elas trazem essas tendências de vidas passadas. Por isso a importância da gente trabalhar isso desde pequeno, desde criança. E como ele fala dos nossos reajustes,
que a gente acaba, das nossas contas, que a gente prejudica, no caso dele, que ele prejudicou a Camila na vida passada. E aí teve a mãe dele que foi participante dessa situação. Então a mãe reencarna junto com ele, em posições diferentes, não mais como esposa que foi, mas como mãe, para resgatar. E durante a encarnação, eles, graças a Deus, conseguiram resgatar todo o mal que fizeram para Camila. E a Camila acaba perdoando a mãe, que termina sob os cuidados dela. Então, temos que ter muita preocupação com essas nossas más inclinações hoje. Não deixar para a próxima. E aí ele fala sobre as saídas do corpo enquanto ele adormecia, enquanto ele dormia. Foi quando ele se encontrou com o mendigo e com a mulher de dentro da casa, que já não existia mais. Então ele estava em espírito, desdobrado em desdobramento, que é um fenômeno que acontece com todo mundo quando a gente dorme. O nosso espírito, ele se desliga do corpo, mas sempre preso, como a gente chama, pelo cordão de prata. E a gente vai aonde a gente precisa ir. Só que no caso do Túlio, que era um médium ostensivo, ele tinha as lembranças claras dos encontros dele enquanto ele estava desdobrado, com o espírito fora do corpo. E durante esses desdobramentos ele tinha as respostas do que ele tinha que fazer. A espiritualidade guiava ele para ele poder encontrar a Camila e continuar o curso certinho da programação dele. E como o mentor explicou para ele da mediunidade dele, no caso ostensiva, como isso acontece com muita gente que tem essa mediunidade da visão, né? De ouvir, da comunicabilidade. E isso já é combinado pelo espírito no plano espiritual antes dele reencarnar. Ele pede, como o Túlio pediu por essa mediunidade, para que ele pudesse reparar os erros dele de vidas passadas. Então o que ele fez na sua última encarnação com a mediunidade? Ele ajudava espíritos em sofrimento, que estavam perdidos aqui na Terra, mais uma vez, junto com a Camila. Então é muito importante a gente ter essa sabedoria, esse conhecimento da mediunidade. Ela não é um dom gratuito no sentido de aleatório, não. A pessoa pediu por aquela mediunidade. Então por isso tem que ser trabalhada, tem que ser orientada, para que a pessoa não se perturbe, para que a pessoa não se perca aqui na Terra com essa mediunidade, que com certeza vai perturbar, vai desequilibrar o médium. Então vamos lutar para a gente eliminar as nossas más tendências, as nossas sombras, hoje, agora, nessa encarnação. Não vamos deixar para a próxima. Que a gente possa levar mais virtudes, mais coisas boas, sentimentos bons no nosso coração para a próxima encarnação. E menos débitos, menos sentimentos ruins. Então vamos trabalhar agora, hoje. Espero que vocês tenham gostado desse relato cheio de ensinamentos. Curtam o vídeo e compartilhem para mais pessoas conhecerem a história do Túlio Andrade. Até a próxima psicografia.